Imagine um lugar onde o próprio Deus caminhava ao lado do homem. Um jardim perfeito, onde não existia morte, dor ou medo. Mas se o Éden existiu, onde ele está agora? E por que ninguém jamais o encontrou? Hoje nós vamos mergulhar no maior mistério da história humana. O Jardim do Éden. Prepare-se. O que você vai ouvir agora talvez mude para sempre a forma como você lê a Bíblia. A maioria das pessoas imagina o Éden como um jardim comum, mas a Bíblia descreve algo muito maior. Em Gênesis, o Éden não é apenas um jardim, menos é uma região, dentro da qual Deus planta um jardim especial. Um lugar escolhido, separado, sagrado. A própria palavra Éden em hebraico significa prazer ou delícia, um reflexo da perfeição divina. Teólogos cristãos afirmam que o Éden pode ter sido uma espécie de território divino na Terra. Não era apenas bonito, era perfeito. Ali, o mundo espiritual e o mundo físico se encontravam. Deus falava. Desaporisha, Deus caminhava. Dentro deste lugar, Adão não era apenas um habitante, ele tinha uma função sacerdotal, a responsabilidade de guardar e cultivar este espaço sagrado. E é justamente por isso que seu mistério é tão profundo. Mas isso levanta outra pergunta. Se era um lugar real, onde ele estava? A Bíblia nos dá uma pista geográfica citando 4 rios que nasciam no Éden: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Desses, apenas 2 existem hoje: o Tigre e o Eufrates, na região da antiga Mesopotâmia. Os outros desapareceram. E aí começa o mistério. Onde ficavam Pison e Gion? Por que não há registro arqueológico claro deles? Alguns teólogos dizem que eles foram apagados pelo grande dilúvio, um evento cataclísmico que mudou profundamente a geografia da Terra. Outros sugerem que esses rios podem ter existido em regiões hoje soterradas ou completamente transformadas. A verdade é, até agora, ninguém conseguiu localizar o Éden com precisão. Ele parece inalcançável. Então, e se o Éden não tiver perdido, mas reservado? Uma das interpretações mais aceitas na teologia cristã é que o Éden não era apenas físico. Era um lugar onde o céu tocava a terra. Pense nisso por um instante. O texto diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim ao entardecer. Isso não acontece em qualquer lugar. Isso acontece em um santuário. Muitos estudiosos afirmam que o Éden era uma espécie de templo primordial, onde o homem vivia diante da presença direta de Deus. E se isso for verdade, o Éden não desapareceu. Ele foi retirado do nosso mundo físico, selado após a queda. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus colocou um querubim com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada impedia o retorno de qualquer ser humano. Isso significa que o Éden não foi apenas perdido. Ele foi bloqueado. Não foi a humanidade que deixou o Éden, foi o Éden que deixou a humanidade. Com o passar dos séculos, essa ausência abriu espaço para muitas teorias. Grupos ocultistas tentaram se apropriar do Éden. Alguns disseram que o jardim era um portal astral. Outros afirmaram que era um estado de consciência elevado. E certos grupos até argumentaram que o Éden seria um código simbólico para segredos ocultos. Mas do ponto de vista cristão, todas essas ideias falham por um motivo simples. O Éden não é um conceito humano. É criação direta de Deus. Não é uma metáfora esotérica, nem um segredo reservado a iniciados. É um lugar real, espiritual e físico que existiu sob a autoridade divina. E segundo o cristianismo, só Deus pode revelar onde ele está. E o que dizer do famoso fruto proibido? A Bíblia nunca revelou qual era, né? Não diz que era maçã, não diz que era simbólico. O texto é direto. Era real. Mas então, por que tanto mistério? Porque não importa o sabor do fruto, importa o significado. O Éden não foi perdido por causa do fruto, mas por causa da desobediência que rompeu a comunhão com Deus. Esse rompimento espiritual pode explicar por que o Éden deixou de ser acessível. Sem pureza, sem santidade, o homem não poderia mais caminhar no jardim. Agora observe como isso se conecta ao futuro profético. O Éden não é o fim da história. É um Apocalipse. Lemos sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa, onde não existe morte, sofrimento ou escuridão. Uma cidade onde Deus habita com os homens e no centro dela, uma árvore especial. A árvore da vida é exatamente a mesma que estava no Éden, cujo simbolismo de sabedoria e vida é ecoado no livro de Provérbios. Para muitos teólogos, isso é a chave do mistério. O Éden não foi destruído. Ele foi reservado para o fim dos tempos. É como se o Éden fosse uma sombra e a Nova Jerusalém fosse a revelação completa. Mas talvez você esteja se perguntando, o que o Jardim do Éden tem a ver com o fim dos tempos? A resposta pode estar em um detalhe profético conhecido como o absinto. No livro do Apocalipse capítulo 8, João descreve algo impressionante. Caiu do céu uma grande estrela,
ardendo como uma tocha, e seu nome era Absinto. Para muitos cristãos, essa estrela representa um meteoro que trará grande destruição. E é aqui que o mistério se conecta. O Éden marca o início da história humana. Absinto marca o início do juízo final. O Éden foi um lugar perfeito, fechado por causa do pecado. Absinto é um sinal do mundo se desgastando pelo mesmo pecado. A palavra absinto representa amargor, veneno, o oposto simbólico da árvore da vida que traz cura. Ou seja, o que foi ocultado no Éden será restaurado no final, e o que cairá do céu como juízo apenas prepara o caminho para essa restauração. O começo e o fim estão conectados. O Éden foi o primeiro sinal da presença de Deus. Absinto é o último aviso antes que essa presença volte em plenitude. Então, ao juntar todas as peças, o que descobrimos? Que o mistério do Éden vai muito além da geografia. Ele é um mistério sobre a relação entre Deus e a humanidade. É sobre um paraíso que não foi simplesmente perdido no mapa, mas sim retirado de nossa dimensão por causa do pecado, protegido por uma guarda celestial. O Éden nos mostra o que era a vida em comunhão perfeita com o Criador. A sua ausência nos lembra constantemente do que foi perdido. Não apenas um lugar, mas um estado de ser. Então, por que o Éden continua oculto? Talvez Deus o tenha ocultado porque ele não pertence mais ao mundo caído, ou porque encontrá-lo fisicamente não traria de volta aquilo que perdemos espiritualmente. Ou, como dizem alguns estudiosos, porque o Éden está preparado para reaparecer apenas quando o plano de salvação estiver completo. E talvez, só talvez, o Éden permaneça escondido para nos lembrar que o verdadeiro paraíso não se encontra em mapas, mas no relacionamento restaurado com Deus. O Jardim do Éden continua sendo um mistério porque ele não é apenas história, ele é promessa. Ele aponta para o passado, mas também para o futuro, para aquilo que Deus preparou e que um dia será revelado novamente. Até lá, o Éden permanece oculto, não por acaso, mas por propósito. Se você gosta de explorar mistérios bíblicos sob a luz do cristianismo, siga o canal Universo Oculto. Aqui, o invisível se torna compreensível.